Bom, então bom dia. Eu sou a Camila, sou farmacêutica, sou formada na Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente eu faço mestrado em Ciências Biológicas sob orientação da professora Camila Carrião Machado Garcia. E o meu projeto é sobre a atuação do arsênio, que é um metalóide amplamente distribuído aí no ambiente, na quimioterapia. Então, falando um pouquinho sobre o câncer, que é uma doença tão desafiadora, né? Que corresponde à segunda maior causa de morte no mundo. Só em 2020 nós tivemos aí 19,3 milhões de novos casos e 10 milhões de mortes a nível mundial. E atualmente a gente tem várias formas de tratamento, mas que ainda são insatisfatórias, né, infelizmente, e a quimioterapia é a forma mais usual, mas ainda assim são enfrentados desafios no tratamento. São diversos desafios, mas dentre eles alguns autores defendem que a resistência aos quimioterápicos é a principal causa, né, desse insucesso, e são diversos mecanismos de resistência também, porém, a ativação das vias de reparo pela célula tumoral também é o mecanismo mais significativo. Então, as células normalmente elas reparam o dano, né, que é induzido pelo quimioterápico, e elas voltam a se proliferar. Então, falando um pouquinho sobre o arsênio, ele é um metalóide, né, do grupo 15 da tabela, como eu falei, amplamente distribuído no ambiente. Os seus compostos, eles têm né, uma ampla história aí em aplicações medicinais que existem aí há mais de 2.000 anos, né? Compostos de arsênio foram utilizados aí no tratamento da estomatite, da sífilis, da psoríase, e atualmente esses compostos são utilizados aí no tratamento do câncer. Inclusive o trióxido de arsênio é um medicamento de escolha aí para alguns tratamentos, inclusive na leucemia promielocítica aguda, é um dos principais medicamentos utilizados aí para essa doença. Mas existem também outros tipos, né, de compostos de arsênio, como sulfeto de arsênio, e também a atuação desses medicamentos em outros tipos cancerígenos, como no mieloma múltiplo, em câncer de fígado, câncer de rim, entre diversos outros tipos de cânceres. E os mecanismos de ação, normalmente, desses compostos, o arsênio, né, os compostos de arsênio eles podem atuar tanto de forma isolada como em conjunto com outros medicamentos, né, como a sua atuação adjuvante. Então, normalmente, esses mecanismos incluem o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, e a consequente indução aí de apoptose pela modulação de proteínas pró e antiapoptóticas, e além disso ele também pode interferir em outros eventos, né, como inibir os mecanismos de reparo, que são os mecanismos que eu comentei com vocês agora mesmo, que é um dos mecanismos principais aí da resistência aí aos quimioterápicos. Então, fazendo um resuminho sobre o que acontece, o quimioterápico normalmente ele chega até a célula tumoral, induzindo danos, né, ao DNA e aí ativando as vias de apoptose, de destruição celular. Isso é o que deveria acontecer. Porém, a célula ativa os mecanismos de reparo e aí ela volta a se proliferar. Então, ela repara o dano do DNA e volta a crescer. E o arsênio, como tem esse potencial de inibição dos mecanismos de reparo, acredita-se que ele consiga inibir esses mecanismos de modo que ele ative novamente as vias de apoptose de destruição celular. Então, os estudos mostram que pode haver um bloqueio, né, dessas vias de reparo, maximizando o potencial de dano do DNA que é induzido pelo quimioterápico. E qual a relevância desse projeto? Então, como eu comentei, o câncer ele é um grande problema de saúde pública a nível mundial, né? A gente não tem um tratamento definitivo, então tem-se uma necessidade muito grande de encontrar novas formas terapêuticas para reverter, né, os desafios que ainda são enfrentados no tratamento, e o arsênio ele é altamente citotóxico, né? Ele pode atuar tanto em células tumorais quanto em células saudáveis, induzindo várias vias de sinalização, né, podendo levar a diversos efeitos, inclusive induzir o próprio câncer. Então, alguns estudos acreditam que ele pode induzir efeitos anticancerígenos na fase aguda e efeitos cancerígenos na fase crônica. Então, é necessário, né, compreender de forma mais aprofundada os mecanismos, a dosagem, o tempo de exposição em que o arsênio pode causar esses efeitos.
Então, falando sobre os objetivos do meu trabalho, o objetivo geral, então, seria estudar a ação do arsênio sobre os mecanismos de indução de danos e reparo de DNA na quimioterapia, e os objetivos específicos incluem, no primeiro momento, avaliar os efeitos do arsênio sobre os mecanismos de indução de morte celular em linhagens tumorais de glioma, que é um tipo de câncer do cérebro, que são células tumorais do cérebro, tratadas com temozolomida, que é um medicamento de escolha para tratar esse tipo de câncer. No segundo momento, seria avaliado os efeitos do arsênio sobre os mecanismos de reparo de DNA por excisão de base nucleotídeo, nas mesmas linhagens e com a mesma forma de tratamento. No terceiro momento, seria avaliado os efeitos do arsênio sobre os mecanismos do controle do ciclo celular, também nas mesmas linhagens e no mesmo tratamento. E no último momento seria avaliada a diluição da resistência de fato, porém numa linhagem de glioma resistente com um tratamento em conjunto de temozolomida e cisplatina, que normalmente é a forma de tratamento para esse tipo de linhagem resistente. Então, sobre os experimentos, né, como eu comentei, a gente vai utilizar células de glioma numa linhagem não resistente, que é a 87mg, e numa linhagem resistente, que é a U138mg. Por quê? Porque células de glioma, o glioma, né, corresponde a um tipo de tumor raro, né, e muito grave, não se tem um tratamento definitivo, e são células altamente proliferativas, resistentes e recorrentes, então precisa-se de uma forma de tratamento com urgência, né. Além disso, vão ser utilizadas doses, né, de trióxido de arsênio, tanto doses agudas quanto crônicas, para a gente poder avaliar em qual dosagem, em qual tempo de exposição acontecem esses efeitos, e vão ser utilizados os medicamentos de escolha para o tratamento do glioma, também em algumas dosagens aí diferentes, tanto temozolomida como cisplatina. Então, no primeiro momento, que já estão feitos alguns experimentos já de citotoxicidade, vão ser feitos esses experimentos de citotoxicidades, né, para avaliação da indução de morte celular e efeitos no ciclo. Então, já vem sendo feito o MTT e, posteriormente, será feita a citometria de fluxo. Posteriormente, vão ser detectados os danos de DNA, avaliação da funcionalidade das vias de reparo e dos mecanismos de resposta aos danos, né, por ensaio de cometa, espectrometria de massas, RT-PCR e o Western blot. E, por fim, vão ser feitos aqueles experimentos de resistência com a linhagem resistente. Então, novamente, esses experimentos vão ser refeitos, porém, agora nessa nova linhagem. Então, como eu já comentei, eu já comecei os experimentos, eu estou fazendo os ensaios de MTT para avaliação da indução de morte celular, porém, eu ainda não tenho dados mais aprofundados, então, né, estão sendo ainda, os experimentos estão em processo, né, então, posteriormente, a gente vai estar realizando aí a citometria de fluxo e os outros experimentos que eu comentei. Então, gostaria de agradecer aí ao FOP, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e ao Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas, né, pela oferta do projeto. Gostaria de agradecer à CAPES, a CNPq e a FAPEMIG, que são as bolsas aí de fomento. Gostaria de agradecer também o Laboratório de DNA, de Genômica e Reparo de DNA, que é o meu laboratório, né, a minha orientadora e os meus colegas de laboratório. Gostaria de agradecer também os laboratórios colaboradores, que é o LBTM, que é o Laboratório de Biologia e Tecnologia de Micro-Organismos, e o Laboratório de Morfopatologia. Então, muito obrigada pela atenção.